Muito boa tarde, tá começando Entre Família aqui, que isso? Relaxa, descansa, tá na sua casa, você tem noção? Qual foi a última vez que você sentou nesse sofá aí pra relaxar, descansar e se encher de conhecimento e informação? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol, você de casa também uma ótima tarde. Pra você que tá aí no sofá ou tá segurando a vassoura e deu aquela paradinha Ali, na ó. porta. O que é esse sofá? Escorada. Tô em plena faxina de segunda-feira aqui, terminando a louça. Ou tem outras pessoas que estão no smartphone, em outros lugares recebendo o nosso sinal. Já passou da tarde, chegando à noite, em qualquer lugar. É Entre Família que está começando. Estamos juntos com um tema fantástico de hoje, Carol. Cris, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional na vida corporativa, ali nos negócios, na carreira. Por acaso você tem inteligência emocional? Já passou por algum problema dentro do trabalho? Como é que você lida com isso aí? E você está conseguindo buscar um pouco mais de inteligência para ter estratégias para se consolidar dentro da sua própria carreira? Quem sabe vai mudar de carreira também. Tem que ser uma transição, isso dá uma inteligência fragilidade. emocional, porque tem uma questão estrutural do passado, tem um legado da família e outra. Você chega assim, sabe quando você muda a respiração? Tem gente que dá vontade de ir no banheiro. Dá uma preocupação, vai no banheiro, porque tem ligação, a questão emocional com o estômago. Tem algumas pessoas com o órgão reprodutor, a mulher mesmo. Já fica mal. Problema, tal. Tem gente que anda com muita infecção. Às vezes tem tudo a ver. O emocional hoje, meu queridão. Cris, é aquela dorzinha aqui, ó. É. Pá, que tem aquela dorzinha que ela crava aqui, que parece um negócio que gruda aqui, assim, do papagaio, e aqui na nuca. Não, é que eu, no meu caso, é todo o corpo, né? Não, mas essas são dores específicas do estresse de trabalho. Aqui, ó. É barulhinho na na mandíbula. Ali. Começou a craquelar. É. Nunca nem roncou à noite, que você nem sabe se ronca, né? Quem fala é, né, o senhor seu marido, mas vai saber se você tá falando a verdade. Mas a questão é que, ó, o dentinho, ó, Começou aquele negócio. E outra, você se apavora. Aí faz um link, chega domingo, tá escurecendo, começa aquela... o corpo começa a se manifestar, né? Ó, o consciente nem sabe o que tá acontecendo, mas o subconsciente já tá empurrando, ó. Amanhã vai ter que encarar aquele negócio, o ambiente, trabalho. Aí não tem aquela estrutura emocional. Mas aí tem aquele programa, né? Inteligência emocional. De onde se alimenta? Exatamente. De onde vem? Quem é que tem esse negócio? Quem é que tem? No programa de hoje a gente tá em busca. Não, isso que eu ia falar. Lembra aquele filme do Indiana Jones? Vai que alguém busca da esmeralda perdida. Aqui é hoje, né? Nós trouxemos aqui uma especialista em felicidade, Cris, de propósito. Então, hoje a gente vai conversar com quem trabalha com isso e colocou como propósito da própria vida achar o propósito da vida dos outros. E você achou... Hã? Me deu um bug aqui na cabeça. Não foi. Você achou que você ia sair desse programa com coisinhas teóricas? Nossa, parece que eu li um artigo científico e saí andando, porque não aconteceu nada, não agregou, não funcionou nada aqui. Não, meu filho, isso aqui é prática, tá? Vai ter dinâmica prática, vai ter informações práticas e vai ter você aqui sentadinho conversando com a gente. Bora pro intervalo? Vamos lá. Olha, respira fundo. Cris, eu já comecei a falar de trabalho, falou essa questão de inteligência emocional. Você nunca fica. Tem uma revista, uma matéria e não pode ouvir falar. Encare os seus medos no programa de hoje com uma profissional. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Já falei até um fato para Carol. Carol deu uma respirada. Tem coisa que não é fácil. A gente está dizendo que é fácil, que aqui vai ter uma fórmula. Vou tirar agora. Olha, 5 coisas para você. Não, a gente vai falar aqui sem tapar o sol com a peneira e vamos colocar tudo em cima da mesa, Carol. Pronto, é isso aí. Olha, como você usa desodorante, daqui pra frente você tem que usar saco de pão. Sempre respirando desesperado. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu, tô sempre desesperado, sempre tem que controlar aqui meu emocional. Então, você tá com dúvida, daqui a pouquinho eu vou te passar um número pra interagir com a gente. Nós vamos sentar, tem um especialista aqui e tem ele que dá a paz e a tranquilidade deste programa. Vamos lá. E vamos saber se ele, com toda essa paz e tranquilidade, já teve um momento que ele teve que recuperar a estrutura emocional. Verdade, bora lá. E falando em estrutura capilar ele tem. Olha aí, para poder ornamentar esse tupete, começa pela estrutura. Você está muito bem de azul, queria te dizer. Parabéns. Emoções. Que é pra quebrar. Existe uma piadinha interna que você vai entender. Grandes emoções. E a rosa aqui, ó. Tá. Você ficou muito bem. No meio da cara. Que a gente não tem nem mira. Boa tarde, pastor. Tudo bem, Carol? Uma alegria estarmos juntos. Todos nós temos os nossos desafios de controle das nossas emoções, né? E eu citei, acho que na sexta-feira no programa, uma frase que está no livro A Ciência do Bom Viver. 3 coisas que são essenciais para todo bom relacionamento. Ela cita lá: simpatia, humildade e domínio próprio. Então,
se a gente batalha com isso, busca isso, pela graça, nós acreditamos na espiritualidade, a gente vai crescendo. Então vai ser uma boa conversa aqui, porque todos nós temos. Benção, bom demais. E está aqui com a gente a especialista Leidiane Ferreira, especialista em propósito e felicidade para pessoas e negócios. Você vai sair daqui com um propósito de vida, não é possível. Seja muito bem-vinda, boa tarde mais uma vez aqui no Entre Família. Boa tarde, gente. Eu que agradeço aqui, né, a oportunidade de estar falando de um assunto tão demandado e tão importante, né? E um desafio, né? É desafio para todo mundo, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, porque na hora que a emoção sobe, né, não tem livro, não tem teoria, né? E aí, como é que lida com tantos desafios? Mas é um prazer estar aqui. Coisa boa. Olha, semana passada a gente estava falando, inclusive, do temperamento das crianças. E aí tem pessoas que confundem, né? O temperamento, falamos da construção aqui, da personalidade, né? As questões morais nessa faixa e tal. Aí tem gente que fala, não, isso é coisa do teu pai. Teu pai vê o mundo em slow motion, a vida aqui é real e tal. Como se inteligência emocional e o condicionamento seria condicionado somente ao temperamento. Obviamente que existem temperamentos onde você tem que exigir um pouquinho mais da pessoa em alguns conceitos. Mas eu não fico escravizado pelo meu temperamento, onde, tipo, pau que nasce torto nunca se endireita, né, Leide? Sim. Não, então, é uma questão que, como você pode falar muito melhor do que eu, ela pode ser trabalhada e tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada, porque essa crença de que é assim, né? Muita gente fala, não, eu nasci a síndrome Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim e não vou me desenvolver. Só que as situações que são colocadas nos convida a olhar para dentro. E um dos primeiros pilares da inteligência emocional é a autoconsciência e o autoconhecimento, que sou eu comigo mesmo, ou seja, eu preciso de ser observador de mim mesmo para entender como que a minha emoção funciona e como que ela opera em mim. Então, por exemplo, né, se eu estou vendo que eu estou sentindo raiva, eu devo reprimir essa raiva ou gerenciar? Óbvio que o grande objetivo é nem sentir essa raiva, né? Trabalhar para que ela não exista, né? Ou exista de uma maneira que ela não me impacte. Mas a partir do momento que eu me torno observador de mim mesmo, né? E de mim mesma, eu começo a falar, opa, estou sentindo raiva. E agora o que eu faço? Eu vou dar uma respirada, vou dar uma corrida, vou dar uma voltinha, vou ficar em silêncio. Só que isso acontece em milésimos de segundos, entre você sentir a emoção, observar você mesmo e trazer isso para uma ação que não vai impactar o outro, né? Porque quando você fala de inteligência emocional, você está falando de lidar com as suas emoções e também na relação com o outro, porque afinal tudo está relacionado com o outro, né? Porque, na sua visão, por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para a gente mesmo, assim, de eu perceber... por exemplo, primeiro a percepção, depois a admissão disso. Cara, eu sinto raiva. Por que a gente tem tanta dificuldade, na sua visão, de olhar assim? Pastor, eu tenho uma visão de que essa questão do perfeccionismo, né, da gente querer um mundo perfeito, e quando a gente olha para dentro, a gente vê as nossas imperfeições. E, inclusive, quando a gente sente raiva, é a necessidade nossa de controlar o externo, né? O perfeccionismo de tudo que tem que ser do meu jeito, tem que sair tudo perfeito. Que tem uma dimensão egóica aí, né? Eu quero que seja tudo do meu jeito. E quando a gente olha para dentro, a gente vê que tem muita imperfeição, que tem muita também coisa boa. Tem luz e tem sombra, né? Mas que é muito importante eu também saber que eu preciso resolver o problema. Olhar para dentro é igual perceber o problema. Se eu percebo o problema, eu vou ter que tomar uma atitude para resolver. E tomar atitude para resolver é igual sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, e mudar dói. Né? Então, o convite da inteligência emocional é de realmente a gente falar assim, poxa, eu preciso de olhar para dentro e resolver, ser protagonista. Aí entra na autorresponsabilidade, no protagonismo. Mas a maioria nem sempre quer ser protagonista, né? E é mais fácil falar, não, foi culpa do Cris, né? Que tá com esse terno azul aí maravilhoso, né? Tá arrebentando. Não, tá divino. Tá demais. Né? Mas é verdade. Terceirizar, Tô né? te falando sério. Tô te falando Tô controlando minha raiva. falando... Ela não deveria existir. Você sentiu vergonha com o elogio? Isso? Não. Você sentiu? Não, com você não, tá tudo tranquilo. Tá bom. Mas é com a reafirmação do pastor, porque existe
Uma coisinha interna que nós estamos falando. Brincadeira. Coração Coração? dele. É o coração Coração. dele, é. Olha lá. Vamos chamar reforço aqui para nossa conversa. A Mary Cristina, é isso? Ela é consultora, especialista em desenvolvimento humano organizacional e ela trabalha numa empresa que forma líderes e aplica muito esta questão da inteligência emocional. Mary, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Que prazer ser parte desse bate-papo tão oxigenado, tão bacana. Muito obrigada por estar aqui. Mary, conta um pouco pra gente. Nós já ouvimos aqui da especialista falando que inteligência emocional é algo que você aprende, né? Agora, como vocês sistematizam esse conhecimento para passar e aplicar essa informação para outras pessoas? Você identifica os perfis que tem essa postura de inteligência? Bom, vou trabalhar aqui, esse aqui realmente não tem esse perfil ou não? Todas as pessoas têm a capacidade de passar por um treinamento como esse e obter resultados? Nós temos, né, já no mercado há mais de 30 anos, um treinamento que foge da autoajuda, né, muito embora às vezes seja até classificado como autoajuda, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que trabalha especificamente com o livre-arbítrio da pessoa e dando essa possibilidade e esse mapa de que ela possa pensar em outras dimensões, não só na dimensão individual, mas na dimensão interpessoal. Então, quando a gente se propõe a estudar a eficácia, ela parte primeiro pelo desenvolvimento de si, para depois no desenvolvimento das relações com o outro. Não existe uma vitória pessoal ou existe uma vitória pública, né? Essa vitória interpessoal no relacionamento do dia a dia do trabalho, por exemplo, sem antes existir uma vitória pública, como tão bem a especialista acabou de colocar, né? Sobre essa questão do autoconhecimento. Isso é transformador. Quando eu me entendo, me reconheço, sei que eu sou, eu posso me dar o luxo de saber até onde eu vou, quais são os meus limites, o que é realmente eu suporto, né? Não sei se te respondi, Carol. Com certeza. Ainda falou de Stephen Covey, né? Para quem queira saber mais sobre os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. É isso mesmo. E olha só, tudo bom? Sim. Olá, tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. E você, Tudo certo. é legal falar com alguém que tem esse tempo na área, porque você pôde trabalhar essa transição agora do olhar para o líder, né? Antigamente a gente tinha questões mais cinematográficas, né? De que o líder é aquele que não tem sentimentos, aquele que abre mão de família e está tudo tranquilo, porque no filme, na verdade, ele foi colocado ali e não tem nem os atores para a família dele, foi contratado só para o set, né? Mas o legal dessa visão do olhar para si e de encarar os meus gaps, as minhas falhas, até para trabalhar. Porque quando eu ignoro, eu vou suprimindo isso, né? Não trabalho isso, inclusive eu não consigo ter um resultado como eu queria. E perguntando a você que teve esse olhar, inclusive do olhar empresarial, nessa transição, fazendo com que o líder possa sim olhar a sua humanidade para poder tratá-la e aí ter um autodesenvolvimento melhor, né? Então, a gente poder ter essa performance mais abrangente quando a gente lida com os nossos erros também, porque líder é ser humano, líder tem erro também, a sua visão dessa transição de mercado e olhar para o líder de uma forma diferente. Com certeza. Hoje, Cris, o que mais se pede de um líder, de um bom líder, é que ele entenda de gente. Ele precisa entender de gente, não é? Ele tem que entender de estratégia, ele tem que saber fazer leitura dos indicadores, mas se ele não souber fazer a leitura do coração humano, das expectativas humanas, e não é muito fácil fazer, né? Essa leitura adequada, porque cada pessoa é uma caixa de segredos, só ela é única, né? Ela tem as reações únicas, mas dentro dessa sistematização da eficácia dentro das organizações, a gente estabelece alguns níveis e estabelece alguns valores que são comuns a todos dentro da organização. Então, quando você pensa que existe um critério, uma adoção de alguns comportamentos que são básicos, que a gente chama desse conjunto de valores de eficácia, aí começa a ficar um pouquinho mais fácil a liderança.
Porque o que eu falo para você, o que está acordado com a Carol, com o Cris, com o pastor Gilmar, com a Mary, é único, então fica um pouquinho mais fácil de fazer a gestão dessa equipe, não é? Então, a gente parte pelo pressuposto de que existem valores dentro da organização, esse código dentro da organização, esses hábitos que são eficazes, acordados, e nós vamos então cumprir. E é como se fosse assim, é mais ou menos uma fruta que está madura. Quando ela está madura, ela vai cair do pé. É mais ou menos isso. Se nós cumprirmos, nós vamos ter um determinado resultado no tempo certo. Sabe? É bem transformadora essa ideia, porque a gente começa então a levar as pessoas para alguns níveis de desenvolvimento de maturidade nessa relação interpessoal. Fica mais fácil então de fazer liderança e fica mais fácil de lidar no dia a dia com as pessoas. Mary, tudo bem com você? Respondi? Respondeu. Pastor, Tudo inclusive, bem, pastor? vai ter uma perguntinha para você. Tudo bem, que eu queria dizer eu queria dizer que eu já tive a oportunidade de participar de vários cursos, faço recomendação, é realmente excepcional. Mas queria te perguntar, um indivíduo que talvez tenha maturidade, já tenha liderado por muito tempo e tenha percepção assim, uau, ainda há oportunidade, será que eu tenho alguma coisa para aprender esses valores, né? Porque você vai trabalhar nos valores, o que você diria para esse indivíduo que, diante de um desafio da liderança, já faz por muito tempo daquele jeito, se ainda há oportunidade para ele? Sempre tem, pastor. Sempre tem o desafio desse líder aprender, como das pessoas chegarem num nível maior de desenvolvimento e maturidade dentro da organização, né? Eu acho que, assim, na minha experiência, o que é mais transformador é quando as pessoas entendem, quando o líder entende que existe um tempo entre o estímulo e a resposta. Eu vou receber estímulos constantes dentro da organização. Bons, ruins, desafiadores, que vão realmente me deixar, né, às vezes até para baixo, entristecidos. E tenho um tempo para dar de resposta, espera-se uma resposta. Esse tempo entre o estímulo e a resposta é que está a maturidade, a capacidade, o tempo, a condição de amadurecer, de aprender, de renovar para colocar em prática. Então, toda vez que eu receber um estímulo, eu posso escolher a resposta. O líder pode escolher a resposta que ele vai dar para o liderado, o liderado pode escolher a resposta que vai dar para o líder ou para os seus colegas. Para mim, isso é tão transformador. A gente foi ensinado que a resposta precisa ser imediata na hora. Não, não precisa ser. A resposta precisa ser aquela que tem a base dos meus princípios, dos meus valores, nas minhas crenças e nesse acordo mútuo que eu fiz dentro da organização. Mary, muito obrigado. Sempre é bom te ouvir, né? Que Deus continue abençoando muito a você, seu trabalho, transformando líderes para a gente ter instituições e fazer, né, um meio que a gente está muito mais feliz. Deus abençoe muito, tá? Obrigado. Estamos à sua disposição, sempre que precisar. Valeu, tchau, tchau. Eu gosto muito dessa frase que ela citou, que é de Franklin Covey, né? Isso. Entre o estímulo e a resposta está a sua vontade. Ontem a gente estava conversando sobre Franklin Covey, né? Então, é exatamente Franklin Covey do sentido da vida. Então, eu gostei de ver essa coisa. Victor Frankl. Franklin Covey é dos 7 hábitos. Victor Frankl, que é da logoterapia. Mas muito interessante isso que ela trouxe, né? Porque a ciência da felicidade também traz isso para o mundo organizacional, que é a questão do silêncio. A gente não está acostumado a fazer reunião e ficar em silêncio. Parece que quando a gente faz uma reunião e fica todo mundo em silêncio, tem alguma coisa errada. Climão. É um climão, né? Só que o silêncio é o espaço para o sentir e o espaço para a consciência. Se eu sou obrigado a falar rapidamente, ou aquela coisa do tudo tem que ser rápido, eu estou, às vezes, atuando numa parte instintiva do cérebro e não no coração. Então, uma forma da gente trazer a inteligência emocional para a nossa vida, seja no trabalho, na família, é aprender a ficar em silêncio. E está tudo bem. Só que parece que 1 minuto em silêncio parece que gera tanto desconforto. Por quê? Porque individualmente a gente não aprende a ficar em silêncio com a gente mesmo. A gente tem que ter barulho o tempo todo, né? E aí a gente não silencia a nossa mente e não entende como a emoção opera. Então, esse espaço para o silêncio deixar
atuar, ele gera inteligência emocional naturalmente. Né? Às vezes eu leio 10 livros de inteligência emocional, mas se eu aprender a ficar em silêncio 10 minutos, eu vou colocar em prática tudo isso que os livros estão falando. Há um poder maravilhoso no silêncio, né? É. Aí eu aproveito para citar um texto bíblico. Maçãs de ouro em sala de prata. A palavra dita ao seu tempo. Aquietai-vos Aquietai-vos. e sabei que eu sou Deus, né? Tranquilizai-vos. Esse é um negócio muito legal. Assim. Parece um contrassenso, né? Porque quando a gente fala do mundo dos negócios, ou, enfim, né? Extrapolou o mundo dos muros corporativos e foi para todas as outras áreas, né? A velocidade, né? Então a gente fala a pronta resposta, né? A atitude, a palavra atitude sempre dá aquela ideia da ação, né? Aquele Quem verbo de grita ação, mais, de então. grita mais, quem faz, quem acontece, quem bate na mesa, né? Isso. E a proposta da inteligência emocional é outra. Olha, então, se você quiser ter inteligência emocional, você espera um pouquinho, você ouve mais, né? Então, quando ela está falando assim, olha, observe as pessoas, né? Um líder, ele precisa aprender a observar o sentimento do outro, quer dizer, que tem sentimento envolvido, né? Então, o mundo corporativo não pode mais excluir a vida emocional, Não. né? Esse contrassenso, é tão difícil a gente encontrar esse equilíbrio, se encontrar com isso, né? Já que passamos eras e eras, né? Ligados nesse contexto, né? Porque o ego, ele quer reatividade, ele quer resposta rápida, né? E o coração, ele acalma. Então, uma abordagem que eu fiz de treinamento de líderes numa empresa, eu falei assim, gente, para meditar e o silêncio, você não precisa de fazer isso antes de você trabalhar e após o trabalho. Por que no meio da reunião você não faz assim, vamos fazer uma pausa aqui e fazer 1 minuto de silêncio? Você está trazendo... O que 1 minuto de silêncio numa reunião vai prejudicar de performance? Nada. Não faz, pelo contrário, vai ajudar. Então, essa questão de colocar em silêncio, que é aí que eu chamo também de inteligência espiritual. A inteligência emocional, ela organiza as emoções. A inteligência espiritual, ela questiona se faz sentido, né? Para que eu estou passando por isso? Às vezes é só desapegar, às vezes eu falo, eu não quero mais, né? Não quero mais sentir tanta raiva, passar tanta raiva, né? Então, por que eu não questiono também, né? Eu tenho que ficar apegado àquilo. Então, essa questão de ser observador de si mesmo e começar a falar assim, faz sentido para mim, não faz? E uma coisa que pega muito é porque a gente morre para pertencer. A gente estava até conversando isso lá, né, Carol, um pouco antes de vir aqui para... Então, para pertencer, eu tenho que ser igual. Só que o igual, será que a minha verdade interior está querendo um blazer? Desculpa, mas o blazer azul tá, tipo assim, né? Às vezes eu falo assim, não, para eu pertencer, eu preciso de ter um blazer igual. Mas será que o meu coração está precisando disso, né? E aí a Brené Brown, que é uma especialista em questão das emoções também, que ela fala do poder da vulnerabilidade, ela fala da diferença entre pertencer e caber. Tem gente que, para pertencer, se encolhe para caber. E aí perde a identidade, e perde o propósito. Porque aí eu fico mais preocupado com o que o outro pensa de mim do que está no meu coração, o que emerge de dentro. Né? Então, trabalhar dar espaço para o que está dentro é uma grande ponte da inteligência emocional. Só que fizeram a gente acreditar que tem que ser rápido. Pode ser rápido. Por isso precisa ficar quietinho, né? Para ver o que está aqui dentro, né? Por isso tem que ficar quietinho. Acho que com o tempo você vai treinando, você consegue essas respostas de se posicionar, colocar limite, se escutar. Isso. Mas eu acho que a princípio precisa de uma pausa, né? Precisa dessa pausa, essa tranquilidade, diminuir, né? Puxar o freio de mão. E o silêncio parece que é negativo, né? Às vezes uma família que está em conflito experimenta almoçar em silêncio. E deixa ver o que está acontecendo. Nem sempre o silêncio é ruim. Na minha visão, o silêncio é divino, né? E também numa empresa, às vezes é melhor treinar as pessoas para respirar do que o tempo todo a mente ficar ali fazendo barulho, né? Então, esse primeiro passo da inteligência emocional é saber observar a si mesmo e falar, peraí, né? Mas existe uma escassez no tempo ali, em milésimos de 5 minutos, que parece que tem que acontecer em 5 minutos, mas não pode. Que fala, né? Olha, o primeiro passo que você tem que fazer é afiar o machado, né? Para você cortar bem. E a inteligência emocional está trazendo uma outra questão. Você pega o machado, respira, para depois você afiar. Parece um contrassenso, entendeu? né? Por quê? Para você afiar. Porque, às vezes, se você afiar o machado de uma forma muito brusca, porque ele existe um time, né? Aí você coloca muito mais força do que deveria e tal. Vou fazer uma pergunta para ela responder depois do intervalo. Inteligência emocional está em falta. Está na moda, mas não é cultural.
porque é algo muito recente, né? Aí você fala assim, Cris, mas aqui na minha linha, né, administrativa ainda não tem. Então seja você que vai... Como é que se quebra uma cultura? Com pequenos processos. Qual o principal processo que começa? Com você. Eu sei que você quer falar, você quer conversar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta, gratos por ter um cantinho aí na sua sala, principalmente, ó, no seu coração. E falando hoje sobre inteligência emocional, você pode pegar todas essas regrinhas para você que também está em casa, né? Olha, Cris, eu estou trabalhando bastante. A gente fala assim, ó, eu não trabalho, eu só trabalho em casa. Você trabalha, para com isso. Para com isso, olha, colocando, diminuindo o teu trabalho aí. Fica na pandemia agora, o marido fica em casa vendo a mulher lá, você vê que... vamos então colocar as coisas certinho. Você trabalha também e pode aplicar essas questões como vida. Agora, para você que está na linha de trabalho fora de casa, agora é até meio esquisito falar fora e dentro de casa, porque agora tem home office. É trabalho e deu. Acabou, tudo na mesma linha. Agora, Cris, eu não sei se eu estou aqui mesmo sem inteligência emocional. A gente vai pegar agora comportamentos aqui que estão demonstrando que você realmente está com falta dessa questão toda de inteligência emocional. A Leide está aqui comigo. Leide, né, a pergunta do bloco passado, você vai deixar o povo responder daqui a pouquinho, né? Que inteligência emocional está tão em falta, é moda, mas ainda não faz parte da cultura, né? Mas já a gente vai falar sobre isso. Vamos pegar as linhas comportamentais aqui, vamos ver o que esse bichinho está tentando dizer para a gente aqui, para avaliar esse primeiro comportamento. Vamos lá, hein? Esse bichinho está falando pouco. O que é, gente? Vamos analisar. Tentar silenciar as emoções. Porque, né? Perfeccionismo, não quero mostrar algumas questões. E eu também não trabalho, Leide, aquilo que eu não sei, eu não trato aquilo que eu não identifico, que eu silencio, que eu não coloco para fora. Obrigado por me ajudar aqui. Existe essa crença, né, de que da perfeição, né? Então, se eu não falo, né, tá tudo bem. Só que você não fala para fora, mas para dentro tá gritando, né? E tem uma linha de comunicação que chama comunicação não violenta, né, que foi desenvolvida por um psicólogo americano que chama Marshall Rosenberg, que fala também que a base de uma comunicação não violenta é a expressão autêntica, é você falar a verdade. Isso é bíblico também, né? Falar a verdade. E a verdade começa falando você com você mesmo, né? Então, tentar silenciar as emoções demonstra uma falta de inteligência emocional. É importante você verbalizar, principalmente para você dar nome. Isso é medo, isso é tristeza, isso é angústia, isso é medo. Dá o nome e aí como lidar, dar o próximo passo, aí, né, se você não conseguir sozinho, você pode contar com a ajuda das pessoas que trabalham com você, alguém da família que tem mais sabedoria, ou com um especialista, né, ou acompanhando o programa, né, Entre Família. Enfim, você vai aperfeiçoando, lendo livros, mas o mais importante é você expressar a sua verdade. Verdade é base de inteligência emocional. E é verdade que você fala para você mesmo. Não é com relação ao outro não, tá, Cris? É com você mesmo. É você na cabeça lá com o travesseiro falando assim, será que eu estou sendo honesto, honesta? Né? Que honestidade é essa? Isso é divino? Ficar falando a mentira para você mesmo? É divino? Né? Questionar. Jogar limpo, hein? Tem que jogar limpo com você mesmo. Inclusive, essa questão toda de comunicação não violenta, a gente fez um programa inteiro. Procura depois no NT Play para você ver. Programaço. Mas jogar limpo com você, porque aí o que acontece? O pessoal vive vivendo um mundo de Matrix aí, né? E não quer desconectar, porque aí eu tenho uma questão social para manter no meu feed, né? Se o meu mundo fosse só o meu feed, coisa boa, no meu feed não tem boleto, não tem TPM e tal, né? A não ser aqueles perfis que justamente falam de TPM, de algumas coisas. Mas jogar limpo é muito importante, porque você já coloca sabendo dos seus erros, das suas qualidades, vão tentar equiparar. E outra, eu achei legal ela falar, porque você joga limpo com você mesmo e automaticamente você vai ter senso, se você vai conseguir suportar isso sozinho. Buscar uma terapia, buscar um profissional para ir colocando essa inteligência emocional, mas aí você já coloca, o primeiro exame que você faz é você mesmo, ninguém procura um médico se não sabe, não reconhece que tem dor. Reconhecimento, 5 fases do luto, primeiro você sabe até chegar aqui, ó, em aceitação demora, e às vezes a gente tem um luto uma luta com nós mesmos aqui. E humildade está em reconhecer os próprios limites, né? Isso que você falou. Porque eu sou orgulhoso comigo mesmo, então eu tenho esse orgulho, eu não posso mostrar para o meu próprio eu que eu tenho fragilidades. Aí que começa, né? Eita, que bichinho, né? Ainda bem que Deus nos ama, mas que bichinho, que os bichinhos estranhos, né? Muito bem, então, tentar silenciar as emoções. E agora, a Leide, tem um coração quebrado aqui, gente. O que será que é? Esse comportamento, né? Vou puxar aqui que tem todo um
um jeitinho para puxar, né? Na lateral. Atenção, Leide, este comportamento, falta de sensibilidade. Leide, a nossa profissional ali falou, né? Justamente desse perfil de líder que mudou. Que você tem que ter toda aquela questão de planejamento, né? Lidar bem e enxergar as pessoas, mas ela falou também que você tem que enxergar além de um número, né? Às vezes você tem vários profissionais ali, uma gama grande, é a turma do bloco E, os 66, mas eu sou um líder, mas porém eu tenho que ter esse toque humano. Sim. Porque, segundo as pesquisas, o modo antigo, inclusive, era menos rentável. A partir do ponto que grandes empresas começaram a lidar de forma humana, foi mais rentável. Eu te pergunto por quê? Porque tem gente que vê essa... olha, a gente tem que tirar um pouquinho da sensibilidade, porque a gente mostra que humildade, ser sensível é fraqueza, né? Então, a visão desses créditos morais foram enfraquecidos por uma cultura falha, né? Até porque a gente desconhece muito a nossa linguagem, né? Se a gente for olhar o conceito de capital, o capital pode ser a riqueza gerada, né, no caso do dinheiro, mas também do ser humano. Então, o ser humano é capital de uma empresa. Então, a gente tem que cuidar dele, né? Então, a gente, quando ouve a palavra capital, a gente só remete a dinheiro, mas capital é também as pessoas, né? É o capital intelectual, social. Então, essa falta de sensibilidade, muitas vezes, está ligada a uma falta de empatia, né? De não perceber e de ler o outro, a ponto de falar, você está tudo bem, né? E o outro também, a gente tem que aprender a pedir ajuda, né? Então, é sempre assim, perceber o outro e pedir ajuda também. E essa sensibilidade, a falta de sensibilidade, ela é muito impactada quando a gente não tem uma boa autogestão. Ou seja, se eu não durmo bem, né, se eu não durmo lá às 8 horas, o meu cérebro ele vai estar atuando possivelmente ali num polo mais instintivo. Então, naturalmente, eu fico pouco sensível. Então, não é só a intenção da pessoa. Às vezes, a pessoa tem até intenção, às vezes, ela até tem um conhecimento, mas ela não cuida dela. Então, ela não consegue estar sensível, porque o cérebro, o mecanismo cerebral está operando de uma forma... Coloca sempre na zona de batalha. Estou sem dormir, não faço exercício, como um organismo está lento ali por toda a sua gestão de vida. Automaticamente eu crio um senso de batalha ali, né? Então, o cenário... Isso. Então, eu vivo... Muito legal essa visão. Fico insensível. E aí eu fico insensível. Então, às vezes, eu sou um especialista, né? Às vezes eu posso... Assim, eu já passei por isso, Cris, né? Então, às vezes, você fala assim, meu Deus, mas eu preciso de cuidar de mim. Mas a rotina, às vezes, o tanto de um planejamento errado, você acaba não se cuidando e ficando insensível. Então, a presença, a qualidade de presença determina também a empatia com o outro, né? Então, às vezes, você não está vendo o que está à sua volta, né? E você não pode levar o que você não tem. Então, vou dizer uma coisa, você tem que ser sensível primeiro com você. Olha, estou precisando de ajuda. Eu estou vendo que eu não consigo ouvir o meu filho em casa, porque está complicado. A gestão em casa. E outra, a gente não está julgando você, tá? A gente sabe que, de repente, nesse momento pandêmico, você teve que fazer o 3º turno e tal. Mas a gente está mostrando que é ali que você, a hora que você estruturar, você vai ter que mexer e fazer o relógio ser o seu amigo, senão cada vez você vai ficar mais insensível aí. A gente tem que lidar com isso. E eu fico perguntando também aqui, Leide, e para quem fala assim, olha, eu até gostaria de ser, eu já andei muito tempo nessa questão toda, o pessoal já sabe que eu sou uma pessoa mais dura aqui no meu trabalho, Leide. E aí a gente tem até um pouquinho de Paulo, falando biblicamente, aquele que tinha um posicionamento, de uma hora para outra ele resolveu mudar. Tá tudo bem, porque vão demorar para validar esse eu mudado, mas sempre é hora de mudar, de encarar. Todo mundo pode trabalhar a sensibilidade como um soft skill de trabalho, né, Leide? Sim. E a partir do momento que a pessoa fala, eu sou assim, ela está arcando com as consequências, né, de algum dia esse eu sou assim não caber mais naquela organização, naquela família. Né? Então, ela assume as consequências. Mas legal de assumir, de falar também que eu sou assim, né? Mas eu recomendo falar, olha, eu sou assim, eu estou no processo de mudança e eu conto com a transparência de vocês, né? E vou fazer as minhas reflexões. Porque eu sou assim e pronto, né? A pessoa pode, tudo bem, tá, é livre-arbítrio. Mas será que depois, lá na frente, né? Depois falar, mas fizeram isso comigo? Será que fizeram isso comigo? Ou eu não olhei para dentro, ou não trabalhei as minhas emoções no momento, principalmente que eu tinha energia, né? Porque a gente acha que energia é para sempre, né? E as coisas, o tempo vai passando, e quanto antes você começa esse processo, melhor, né? Então, tem que equilibrar aí com essa questão
do balanço, né, de quando começar a olhar, fazer essas questões, que na minha visão é todo dia, toda hora. E uma coisa, uma máxima, você depois de uns 70 anos, procura um avô, procura uma pessoa mais velha, se ela vai te falar de alguns balancetes. Ah, aquele balancete que eu fiz. É importante, agora ser uma pessoa organizada, ser um bom profissional. Mas eu pergunto, por onde você passa, você deixa saudade? Ah, Cris, conversa boba, eu estou falando de questões profissionais, eu estou falando que uma coisa está rolando junto com a outra. Sabe, da questão do legado, do propósito de vida. Sim. Pensa aí. Vamos dar um próximo passo agora, para ver que a Leide está aqui. Sim. E esses comportamentos, a pessoa está fazendo desenho em casa. Não fica triste, hein? Estou fazendo desenho aqui também. E a gente tem sempre que melhorar. Quando achou que está tudo pronto, aí que é o problema. Vamos lá. Mais um recadinho aqui para você. Essa questão especial. A Leide está sendo aqui uma Leide. Nesse momento. Dependência da opinião alheia. Eu preciso sempre ser validado em todos os momentos, eu acho, e aí nem Cristo agradou todo mundo e tal, mas isso tem um peso enorme de como eu lido. E parece que as minhas decisões vêm com um fardo muito grande, pequenos, né? Aí a gente entra numa questão, né, de falar não também, né? Foco é falar não para coisas muito legais, né? E às vezes o nosso medo de falar não acaba nos deixando dependente, né, da opinião. Nossa, o que fulano vai pensar se eu falar não, né? E às vezes também eu estou sentindo medo ou eu estou sentindo amor, né? Às vezes eu estou transbordando de amor e eu dependo da opinião dos outros e não posso me manifestar, porque falar de amor no mundo corporativo parece que era um tabu, né? Agora eu acho que as pessoas estão começando a falar de outras formas. Então, a tomada de decisão tem que partir de novo, de dentro, né? O que eu estou... A minha centelha divina está falando o quê? E não o que os outros acham que é melhor para mim. Óbvio, você pode ouvir o que os outros pensam, mas no sentido de conselheiro ali, né? Mas o que você quer? De novo, aqui a gente volta para o pertencimento. A dependência da opinião alheia é uma necessidade de pertencimento, mas tem que ficar ligado, né, se não é pertencer, se não é caber, né, que é diferente de pertencer. Ou seja, para caber naquele cenário, naquela comunidade, naquela empresa, eu me diminuo. E aí ou até mesmo me anulo, perco a identidade, né? Perco a identidade. Identidade a propósito. Aí eu não estou conectada com o divino, né? O divino é identidade. Ele é único, cada um é único. E aí, se eu fico na dependência da opinião alheia o tempo todo, eu posso criar um problema sério de querer agradar todo mundo, né? E acabando de viver, né? De viver e criando um problema lá na frente, né, Cris? Porque se a gente for olhar a questão dos pacientes terminais, paciente em fase terminal, um dos maiores arrependimentos, né, que as pessoas falam quando estão nos seus leitos de morte, eu deveria ter vivido uma vida mais fiel aos meus sonhos. E deveria ter trabalhado menos em algo que eu não gosto. Porque trabalhar muito é normal, quando você gosta também, né? Mas deveria ter trabalhado tanto em algo que eu não gosto. Reflexo forte, hein? Forte, você que está aí. Se te desse mais 1 hora por dia, você faria o quê? Será que você teria tempo para a sua família? Você arranjaria mais... não diria mais... eu sei, né? Você dizer mais sim de novo e ia culpar as 25 horas que você tem. O que você faria se você tivesse mais 1 hora de vida? Questões com sentimento, por que não fazer isso agora? Vamos fazer o seguinte, mais um pulinho, agora aqui em outro comportamento especial na nossa dinâmica. Atenção, que frase é essa? Que frase forte é essa? Não reconhecer as próprias fraquezas. Mas aqui, que inteligência é essa, reconhecer fraqueza? Eu vou dizer uma coisa, esse mundo está virado, né? Tem umas pessoas que você fala assim, né? Meu Deus, reconhecer fraqueza, a gente está aqui forte, tem que ter na batalha, olha para o lado aqui, a gente vê um monte de gente com problemas. Meu querido, cada um tem um jeito de reconhecer dor, de viver dor, e se você reconhecer que tem fraqueza, automaticamente você vai melhorar esses pontos fracos, você vai saber lidar, né, Leide? E aí uma coisa que eu tenho visto muito, né, no mundo do trabalho é que essa questão da pandemia, as pessoas estão trabalhando em casa, e aí o trabalho parece que aumentou, né? Então, as pessoas estão pegando mais tarefas do que elas deveriam, que o próprio tempo de uma pessoa até muito potente, que performa muito alto, não daria para atender. Então, de repente, você precisa reconhecer que você dá conta de ir até determinado ponto. A partir dali, não é questão de você ser fraco ou ser forte, é o tanto que você dá conta.
né? Então, reconhecer as fraquezas, no caso, fragilidades do tipo, olha, eu só dou conta até aqui, né? E isso, eu preciso desse tempo. E olha, Cris, o que está acontecendo também, tem muitos líderes, altos executivos, CEOs de empresa que estão questionando se querem ficar nas empresas por crise de propósito. Se faz sentido trabalhar da forma como vem operando para não ter saúde, né? Então, está tendo um questionamento de todos os lados. E isso também é reconhecer que até aqui faz sentido para mim, né? E pedir ajuda de novo. Ninguém quer que as coisas se desmoronem, né? Porque vai colapsar, né? Se a gente não fizer nada. E eu costumo falar que crises emocionais e também de saúde mental, elas são como um desastre ambiental. Elas não recuperam do dia para a noite. Demora um tempo. Tem que dar um time. Por isso que tem que colocar na agenda. E colocar na agenda não é só fazer treinamento de inteligência emocional. É na agenda. Tipo, toda segunda-feira. Uma reforma comportamental, uma reforma de vida, de tempo, de relógio, de ações, dos seus limites, olhando para você. Vamos fazer o seguinte, Leide, vamos sentando lá, que a nossa conversa está boa, Sim. o pessoal de casa está fazendo essa matemática, você está gostando? Agora, essa dinâmica aqui, Pastor e Carol, mostra um pouquinho do que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre as nossas vidas mesmo. Porque a gente fala demais sobre essa questão do tempo, sobre o que é propósito, sobre o que vai ficar. E o pessoal de casa agora, inclusive, está participando. A gente vai dar um toquezinho hoje, Carol, sabe por quem? O pessoal do Facebook. Que é isso? Você está conectado? Está conectado, que eu sei, né? Um olho na TV, outro no celular, na TV, outro no celular. Então, corre lá no Facebook. Só para aqui para mim, produção, qual que é o Facebook aqui da TV? É facebook.com/TV Novo Tempo. Pronto, é isso. facebook.com/TV Novo Tempo. Tá aqui, ó. Corre lá para você fazer as suas interações. Hoje a gente não está conseguindo colocar as interações de quem está mandando pelo WhatsApp. Você está mandando pelo WhatsApp? Corre lá, mina. Só copia e cola que você já mandou. Copia e cola que você já mandou lá nos comentários do Facebook. Nós vamos ler aqui e a sua participação está garantida, tá? Porque aqui é assim, não tem jeito não. Ah, não tem WhatsApp, então vai no Face. Ah, não tem Face, vai no Insta. Ah, manda a pomba, o cartaz e o sinal de fumaça, que nós vamos falar. Eu só queria resgatar aquele último item ali, que você fez uma citação, não reconhecer as próprias fraquezas. Aí você citou que alguns CEOs de grandes empresas hoje têm entrado assim na... Qual é o propósito da minha... Essa falta de realização do propósito pela qual eu estou aqui, talvez indo de encontro ao que a empresa, ao que uma empresa propõe, mexe com ele quando ele tem essa sensibilidade emocional, daí ele diz assim, o que eu estou fazendo? Seria mais ou menos nessa... Ninguém quer servir a algum propósito vendo as pessoas doentes, né? Tem uma passagem do Gandhi, né, no filme, que conta a história dele, que ele fala, um tecido só é bonito se ele é produzido com amor. Se eu sei que esse tecido é produzido com sofrimento, eu questiono esse tecido. Então, será que vale a pena? Eu, né, às vezes estou ganhando muito dinheiro, estou aqui me realizando financeiramente, mas eu vendo as pessoas doentes e essa desconexão entre o planejamento que precisa de se realizar, o resultado que precisa de entregar e a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que está tendo um questionamento mesmo de sentido, né? Ninguém quer prosperar com os outros adoecendo, né? Então, eu acho que essa questão da inteligência emocional foi para uma coisa mais complexa, que é muito mais complexo a questão da saúde mental. A inteligência emocional, eu consigo ali, né, eu vou gerenciando. A saúde mental significa, né, por algum momento, período, perda de algum viés de funcionamento da sua própria capacidade humana, né? Então, a questão é, até que ponto vale a pena essa vida em função das pessoas estarem desse jeito? É que quero acrescentar aqui um outro item ali, que eu fiquei com vontade de ficar na hora perguntando, viu? Que é a questão da vulnerabilidade. Então, vamos pensar que alguém que nos ouve tem dificuldade de mostrar a vulnerabilidade, pensando assim, que a vulnerabilidade pode se tornar, não lembro se você citou isso, tá? É uma incapacidade para a realização de... Como trabalha esse indivíduo que revela vulnerabilidades e o líder que precisa identificar uma vulnerabilidade, que identifica uma vulnerabilidade ou recebe,
mas mesmo assim consegue se concentrar na capacidade que ele tem para a atividade. E não no problema, né? Não no problema. E até próprio de rotular a pessoa, né? Sim. De rotular. Mas eu acho que a gente vai guardar essa para Pro intervalo? o intervalo. Pode ser? Então a gente junta aquelas duas perguntas e resolve pode depois ser. do intervalo. Isso, pode ser? Pronto, a Pode ser? matemática está pronta. Então, qual o seu papel? Continuar aí, entendeu? Imagina que você vai perder essa resposta, eu tô aqui desesperado, quero saber qual é a resposta da Leide. Bora pro intervalo, é rápido e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, e se dá dando o que falar aqui, eu imagino o que é que esse tema está fazendo aí na sua vida. Agora, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de alguém que olha para o outro, sabe? Que olha através. E é exatamente isso que faz as pessoas que fazem parte do projeto Anjos da Esperança. Elas não olham só para as próprias necessidades, eles olham através de um programa de TV, eles observam, né, a dinâmica daquilo que uma TV pode fazer na vida de outra pessoa, de que um curso bíblico, de que uma mensagem e de quão transformador essa mensagem pode alcançar a vida de outras pessoas. Olha, eu quero parabenizar para você que já é um anjo da esperança, mas se você ainda não é, eu quero te fazer um convite. Seja parte deste projeto, faça parte desse projeto, seja parte deste grupo, desta ação que faz toda a diferença na vida de milhares, centenas de pessoas. O Projeto Anjo da Esperança é um projeto que financia toda essa estrutura aqui. Esse programa, que é o Entre Família, ó, 2 anos no ar já, hein? Que é isso aqui? Aniversário atrás de aniversário. Olha lá, Vida e Saúde que vem na sequência, todos os cursos bíblicos que nós apresentamos aqui são custeados através desse projeto Anjos da Esperança, ou seja, voluntários, pessoas que entenderam a mensagem aqui da TV Novo Tempo e passam essa mensagem adiante através de uma contribuição financeira. E agora nós estamos no mês especial, viu? Mês de agosto, há quase 2 semanas aí, faltam 2 semaninhas aí para acabar o mês, então você tem que correr, pegar seu telefone para se tornar um anjo e para também marcar aí a sua presença e a sua doação especial agora nesse mês de agosto. Por quê, Carol? O que está acontecendo nesse mês aí? Olha, esse mês nós temos um plano especial. Toda doação que vier aqui a mais para esse mês de agosto, né? Uma doação especial, ela vai financiar um novo estudo bíblico. Para falar do quê, Carol? Olha, vamos falar aqui sobre o Espírito Santo. É ele é o agente que trabalha ali, se comunica com a gente através do lobo frontal, e é a sua mente que está ali preparada para recebê-lo, entendeu? Você está ali, ó, pronto para isso, fragilidades emocionais, nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis, e a gente não consegue identificar a palavra de Deus com tantas vozes na nossa mente. Que voz é essa? O que está acontecendo? Olha, cara, eu ouço falar que é o universo, será? Será que existe essa questão do universo? Será que está tão espiritualizado? E o que é o Espírito Santo? Será que é uma pessoa? É só um espírito? Ele se comunica, ele fala comigo, ele está falando comigo ou é minha própria mente, é meu ego, meu super... O que está falando? O que está acontecendo aqui? Você quer entender um pouco mais da ação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida? Quer conhecer mais? Pronto. Isso vai ser possível através desse novo curso bíblico que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E olha, se você já sabe desse conteúdo, o que é isso? É só compartilhar, né? Como? Se torne agora um anjo da esperança. Já é um anjo? Pronto! Vai lá no campinho de doação e fala assim, olha, essa doação especial, esse mês aqui, paguei meu carnê, tá tudo certo que fiz meu Pix, tal, tá tudo aqui no cartão de crédito, já vai rodando aqui. E agora eu vou pegar aqui uma parte especial, uma parcela especial para essa doação especial do mês de agosto. Faça parte desta corrente do bem. Bora lá! Liga agora, então você vai ligar para 0 operadora 12 21 27 3030 para se tornar um anjo da esperança. Tem gente esperando, viu? Só ligar agora que nossas atendentes estão ali ó, esperando prontinhas para atender a sua ligação. Olha, eu quero muito ser um anjo da esperança. Carol tá falando aqui do Espírito Santo. Que revista é essa? E será que vai chegar mesmo? Posso pedir depois? Opa! Sim, sim e sim. É isso aí. Bora lá. Vamos lá. Mãos que transformam vidas. 0 operadora 12 21 27 3030 para que você possa se tornar um anjo. Agora é o seguinte, olha, hoje nós estamos falando aqui sobre inteligência emocional no mundo dos negócios, no trabalho, e hoje é dia de Entretec. E o Jobs, o nosso querido Jobs, ele vai mostrar os bastidores da TV, da telinha. É isso mesmo, você está vendo aqui como tudo funciona? Você quer entender o que acontece lá atrás, por trás das câmeras? Bora lá de Entretec, pode rodar o VT.
O Entretec de hoje vai mostrar para você todo o mistério e tecnologia por trás de uma emissora de TV. Você já teve curiosidade para entender como funciona uma TV, como as imagens chegam até aí sua casa? É isso que eu vou revelar no Entretec de hoje. Mas claro, se a diretora deixar, né, Israel? Vamos tentar. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Jobs e hoje eu tô aqui no estúdio do Entre Família. Ele tá vazio nesse momento, nenhum dos apresentadores está aqui porque hoje eu quero mostrar a tecnologia por trás das câmeras ali, como que as imagens chegam até aí a sua casa. Então vou aproveitar que tá vazio e mostrar todos os bastidores e começar por um equipamento que é muito importante para as imagens chegar até aí a sua casa, que é a câmera. É através desse equipamento aqui que fazem as captações das imagens e aí passa por todo um processo que você vai ver nesse vídeo. Mas antes, um equipamento aqui me chama um pouco a atenção, que é o TP. Como ele funciona? Aqui fica passando o texto e os apresentadores ficam lendo tudo que tem aqui na frente. Eu sei que a Carol e o Cris não usam o TP porque eles improvisam bastante, mas um item que fica aqui na tela para eles não esquecerem é o número do telefone. Então, toda vez que eles falam o número do telefone, está aparecendo aqui na tela, mas essa informação não chega aí na sua TV, fica só a imagem dos apresentadores. E olha aqui onde eu estou, nesse lugar aqui que é o meu lugar predileto na televisão, porque aqui a imaginação toma conta. Estou aqui no estúdio de Chroma Key e como ele funciona? Se eu preciso, por exemplo, gravar no centro de uma cidade, ó, estou aqui no centro da cidade. E se eu quiser agora, nesse instante, tá numa praia paradisíaca, bonita, refrescante, ó, já estou aqui. E ao mesmo tempo, a um toque aqui do meu dedo, eu vou para o topo de uma montanha. Viu? Essa é uma das mágicas que a televisão consegue proporcionar para você aí na sua casa. E o segundo passo tecnológico para as imagens chegarem até aí a sua casa acontece aqui nessa sala que é conhecida como switcher. É daqui que a diretora dá os direcionamentos, selecionando as melhores imagens, os melhores takes. É daqui também que roda o VT. Então, se você está assistindo essa matéria aí na sua casa, as imagens estão saindo agora desse departamento aqui. Inclusive, aqui é onde se coloca os GCs, que são esses caracteres aqui embaixo, inclusive, ó, o meu nome aparecendo aqui nesse momento, o meu arroba do meu Instagram, inclusive, se você quiser, pode me seguir lá no meu Instagram, @jobs.fernando. Para aparecer esse GC, alguém aqui apertou um botão ali na mesa para aparecer essa informação aí na sua casa. E é aqui também que eles selecionam a sua pergunta, a sua mensagem que você manda através do WhatsApp. Eles selecionam a sua pergunta, colocam numa arte bonitinha e aqui do Switch eles colocam no ar para o apresentador ler a sua mensagem e interagir com você. Depois que as imagens saem lá do switcher, toda trabalhada, bonita, ela passa por outros departamentos também e chega até aqui, que é a Central de Operações Técnicas, que é esse departamento que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Inclusive, ó, tem um pessoal trabalhando, você está ouvindo esse barulho. Como a Novo Tempo tem várias emissoras espalhadas pelo país, é daqui que eles controlam toda essa rede, tanto de rádio e de televisão. É aqui, ó, que tem toda a responsabilidade por manter a rede Novo Tempo no ar. E depois que o programa foi ao ar, é aqui que ele fica armazenado. Ou seja, você pode ver que tem muito arquivo aqui na TV e eu encontrei uma raridade. Essa fita aqui, ó, dá para acreditar que isso daqui é uma fita de vídeo. Olha o tamanho desse arquivo. Esse aqui é o programa Está Escrito, um dos primeiros programas exibidos aqui na Rede Novo Tempo. E é desse jeito aqui que chegavam os vídeos, que eles armazenavam as imagens. Olha só. Dá para acreditar que isso daqui é um arquivo de vídeo, uma fita de vídeo? Mas hoje em dia o arquivo das imagens é muito mais moderno, é feito aqui através dos computadores. Por exemplo, se eu quiser a minha primeira participação aqui no Entre Família, esse meu camarada aqui consegue buscar essas imagens aqui, não consegue? Olha aí, ó. Inclusive eu estou com a mesma roupa.
Olha, eu amei fazer esse tour aqui na Novo Tempo. Foi um prazer mostrar para você todos os bastidores, como uma TV, um programa ao vivo chega aí até a sua casa. Afinal de contas, você sabe, estamos entre família. O Entretec de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E agora que então você conhece... Agora, desculpa, você querer. Consumo consciente. Até a nossa diretora está falando aqui, a Aninha, que hoje está aqui, falou, olha, se for trocar a foto do perfil, depois de 3 anos... Tá com o mesmo vestido. Mesmo vestido. Consumo... Faz isso parte. Aqui, gente, isso aqui é o consumo consciente, nós estamos aqui, não estamos aqui para gastar. Existe o controle consciente também e o acúmulo de carnê, que não aguenta mais, tem que esperar pagar. Compra uma roupa em 24 vezes, é isso aí. Ele gosta de azul. É do consórcio. Querido, ele gosta de azul. Verdade, legal. Azul Ele tem gosta tudo a de ver azul. com as emoções. Tinha uma rosa aqui. Tamo aí. Vamos lá. Entre as cores universais, né? Azul aí, da psicologia das cores. Num né? programa sobre inteligência emocional cabe bem, né? Não, Dá para inclusive, resgatar as perguntas? Agora, pastor, falando de Verdade. inteligência emocional e emoções, as cores, até o quarto da criança, a cor que você pinta o quarto tem a ver. Agora, pastor, vamos resgatar as perguntas mesmo? Vamos. Uma Você pergunta tinha falado sobre a questão da cultura e o... Isso, eu tinha falado que a inteligência emocional está muito em falta. Está na moda, mas não é cultura. E aí, falando de cultura, o senhor trouxe um case que tem tudo a ver, que às vezes a própria cultura está na moda, é necessário, mas uma empresa em um momento, quando apresenta uma fragilidade de um funcionário, às vezes não enxerga isso, leva aquela cultura ainda destinada. É descartável. como trabalhar como eu trabalho isso, como às vezes funcionário, e como o líder trabalha isso, vendo essa vulnerabilidade. Sim, pergunta boa, né? Eu costumo falar, tem um ditado que eu gosto muito, que para quem tem martelo, tudo vira prego, né? Então, se o assunto é inteligência emocional, tudo é inteligência emocional. O ser humano, ele precisa de ser olhado de uma visão integral, emocional, mental, espiritual, social. Então, quando a gente resolve um problema, se a gente olhar só sob a perspectiva emocional, pode ser que o lado racional, no caso do negócio, esteja também em risco. Então, eu acredito que o segredo é a gente olhar o todo. Então, como é que anda o resultado ou todo o barco está afundando? Se o comandante que estiver comandando o barco estiver afundando, aí a gente tem que ver se esse é o melhor comandante para aquele momento. Mas se o barco estiver conseguindo andar, eu posso dar uma trégua para esse comandante, né? Então, parte do equilíbrio entre todas as inteligências, não só emocional, mas a inteligência mental do tipo, isso aqui, essa ação, expor essa vulnerabilidade para tantas pessoas. E outra coisa que a Brené Brown fala também, a gente tem que saber para quem a gente expõe, a gente dá a nossa vulnerabilidade, né? Então, são formas de operar que estão na cultura da empresa. Né? Então, se eu tenho ali um resultado para entregar que vai comprometer todo o resto, e eu consigo também demonstrar essa fragilidade, mas demonstrar agora, o que isso vai causar de impacto? Então, é um problema complexo. Problemas complicados são cartesianos, que eu costumo falar. Problemas complexos são analisados de forma complexa, ou seja, abstrato, é racional, é integral, você tem que olhar todos os pontos, né? Então, eu acho que tem um perigo também da gente falar, porque a moda, né, às vezes a pessoa pega a frase pronta, a moda é isso, pega a frase pronta, não se aprofunda no assunto e vira regra, né? Mas nem tudo. Até para justificar alguma ação negligente, por exemplo. Então, essa fraqueza, ela precisa, primeiro, quem precisa de saber disso, né? E como tratar. Só que aí, um outro que a Carol falou muito bem, né? Tudo é através de, né? Então, eu vou primeiro me auto-observar, mas eu vou chamar o time que eu confio, aí a empresa precisa de ter um time de RH, as pessoas precisam de estar compassivas. A compaixão significa, é difícil para mim e é difícil para você. Dó é coitadinho, são coisas diferentes. Compaixão é qualquer um no seu lugar estaria passando a mesma dificuldade. Então, a gente tem que entender que somos humanos e que qualquer um poderia estar passando aquela situação que aquela pessoa está passando e como que juntos... mas aí cabe o líder também falar, poxa vida, gente, como eu resolvo isso? Não é igual numa família, quando tem um problema de família, a gente não leva para a mesa e resolve juntos, né? Então, é em comunidade, né? Mas vejo que o grande risco é a gente achar também que tudo é inteligência emocional. A inteligência emocional é uma das emoções que compõem o ser humano de forma integral.
né? Inclusive a espiritual também, que a gente tem que olhar bastante, né? Gostei da frase Gostei de tudo, mas dessa frase da compaixão. Compaixão é... É difícil para mim, e saber, né, é a Kristin Neff, que é uma PhD, ela tem um livro que chama O Poder da... Não, chama Autocompaixão. E ela fala, né, quando a diferença de piedade e de compaixão. A piedade, eu uso isso muitas vezes, toda vez que eu vejo uma pessoa passando fome, me vem esse pensamento, né? Às vezes você fala assim, coitado. Eu falo assim, não, coitado não. Se eu estivesse no lugar dele, eu também estaria passando a mesma dificuldade, né? Então, a compaixão, ela coloca você no mesmo nível humanitário que o outro. A piedade te coloca num poder, coitado, assim, do tipo, né? Coitado, eu tenho dó. Que aí a minha ação não vai ser uma ação correta, né? Não vai ser conectada, vai ser superior, né? Porque o ego, ele quer ser superior. Exatamente. Forte, hein? Bom. Você que está em casa, está fazendo essa matemática, você já tinha feito essa matemática? Eita, já sua participação para você que está aí no Facebook, chegou a sua vez, hein? Você pediu, hoje vai ter, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta, o papo aqui tá bom demais, falando sobre inteligência emocional e principalmente, olha, de dar uma real para você mesmo. Eu quero perguntar para você se você anda dando razões para justificar suas emoções. Cris, agora você pegou forte. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de alguém que é racional, só comprei porque eu precisava. Você chega lá no shopping e fala assim, ó, só hoje. Aí você chega no outro dia, tá só hoje, né? Só hoje ou só amanhã, enfim. Aí você compra, não, eu tive que comprar porque é só hoje. Ah, bom, tá, vamos mais fundo um pouquinho. Ah, mas eu compro porque eu mereço. Não, você merece, você sabe, mas você pode comprar agora, é o momento, é necessário. Cris, para de se meter na minha vida. Não, eu estou resolvendo comigo mesmo aqui, estou colocando uma coisa que eu também luto. Pode ser que você não, mas muitas vezes você coloca, né, razões para justificar as suas emoções. E às vezes você está só cheio de emoção, mas não tem material humano, não tem negócio para trabalhar, você não busca nem o conhecimento. Porque olha, eu vou comprar e não quero aprender a somar, você já viu aquele negócio? Então olha aqui, ó, conhecimento, para primeiramente te dar algumas razões especiais para você aprender e aprender de forma gratuita. Olha aqui, Saldo Mais é um guia prático que vai ajudar você, inclusive, até a entender um pouquinho do que é prosperidade. Se você tem um conceito distorcido do que é ser próspero, né? E a gente fala muito de vida cristã, dá uma olhadinha para a vida de Paulo. Ele era próspero de sangue em sangue e morreu, né? Debaixo da graça é a forma como que ele morreu, com muita prosperidade na sua vida. Mas não estou falando de Paulo aqui, mas só a versão distorcida do que é prosperidade. E o primeiro time a vencer, a primeira empresa que você tem que formar é a sua família. É ali que surge. A primeira empresa que você tem que liderar é aquela. Vamos fazer o seguinte, para ajudar nas criancinhas a aprenderem como cuidar das questões financeiras, do que é prosperidade, enfim. Tem gente que fala, não, vem para cá porque tem que ganhar isso, tem que ganhar aquilo. E aí abraça mais as coisas do que as pessoas, aí você mistura todas as coisas. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, Cris, eu quero essa revista agora, menino. Então peça de graça no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 é de graça. Ou também você pode mandar um WhatsApp para o 12 9 8244 4449. 12 9 8244 4449. Saldo Mais para você, hein? Para você colocar as emoções no lugar certo, a razão também, e ter um ser integral que sabe lidar com as suas questões financeiras, tá bom? Fechou? Bom demais, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, a questão financeira é bom demais, porque é ali que muitas vezes a conta não fecha. A gente tem que lidar com isso. Agora, a conta que fecha é aquela promessa que a gente falou que a gente ia dar uma atenção, Carol, o pessoal do Facebook aí. Com certeza. E bora lá, então. Quem está falando aqui com a gente agora, olha aqui, bati a mão, rapaz, tá abrindo outras coisas aqui. Pronto. É a Denise Alves. A Denise, ela está perguntando aqui, olha, sobre inteligência emocional, sou insegura, mesmo com conhecimento teórico, ao ponto de revisar várias vezes para não fazer errado. Olha só, e a Leide estava falando exatamente sobre essa questão do perfeccionismo e do medo da vulnerabilidade. Essa questão essa questão da gente querer que tudo esteja perfeito, que tudo que a gente faz tem que ser daquele jeito. Muitas vezes a nossa inteligência emocional se perde, né, nessa forma de querer ser perfeito e de fazer de uma maneira perfeita.
Eu costumo falar que essa questão da inteligência emocional, muitas vezes, é a gente não aceitar o erro, não saber lidar com o erro. E não saber lidar com o erro, talvez seja os maiores desafios da humanidade, porque isso está desde a escola, está desde a educação. A gente é educado para o certo e errado, né? Então, tem um reforço positivo, ou seja, se eu faço certo, eu ganho uma nota boa. Se eu faço errado, eu não ganho uma nota. E aí eu vou condicionando a minha mente no certo e errado. Tem uma relação com a meritocracia, né? A gente tem essa questão se você se comporta bem ou se você acerta isso, aí você tem mais, você alcançou isso. Né? E o importante, o segredo é entender de onde vem a estrutura de pensamento, não a atitude, mas a estrutura, como é que aquele pensamento se formou, que pode ser uma nova coisa. Inovação é isso. É você se abrir para um novo que às vezes você nunca imaginou. É certo, é errado aos olhos de quem? Sobre qual metodologia, sobre qual crença. Então, quando você se abre para entender como que a pessoa chegou naquele raciocínio, ao invés de julgar e ficar irritado emocionalmente, aí a gente está falando daquela esfera de como não sentir raiva, né? De como não sentir a raiva. A gente começa a entender como que aquele problema se formou. E às vezes pode ser uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Então, lidar com o erro é também uma sabedoria, né? Dessa questão da inteligência emocional. Então, a Denise teria que desenvolver esse aspecto dessa lida com o erro e detectar por que tem esse pensamento, pode ter a ver com a questão educacional, né? Sim. E aí aprender a trabalhar essa questão. Ou seja, a origem disso, né? Não a atitude, até errado. Da próxima vez você faz do jeitinho que eu quero, não. De onde que veio esse comportamento? Tem alguma crença, né? Eu posso contar um caso aqui? Dá tempo ou a gente vai de novo? Pode falar. Eu atendi uma pessoa que tinha uma crença que falava que a mãe falava que tudo na mão dela caía. Tudo na mão caía. E aí essa pessoa se especializou, falava vários idiomas e na hora de ter uma promoção, ela nunca conseguia ser promovida, porque vinha a voz da mãe, tudo na sua mão cai. Né? Então, essa crença fez ela acreditar que ela não podia, apesar de toda uma capacidade intelectual, de toda uma experiência, mas isso veio na hora, sempre vinha na hora e não deixava a pessoa ir adiante. Né? Então, a forma como o nosso pensamento, como as nossas crenças se estruturam, prediz os nossos comportamentos, né? E muitas vezes a gente não sabe, não tem essa inteligência emocional para lidar com as situações. Então, é um processo sempre investigativo. Eu comigo mesmo, eu na relação com o outro, eu na ancestralidade, né? É integral, é sempre integral. Tem que olhar para si, né? Próximo, faz Sim. toda a diferença. Eu quero fazer aqui mais uma pergunta, o pessoal do Facebook está mandando ver, Tá Cris. mandando, manda ver aí, Carol. Vou colocar aqui, olha, a Ivani Cristina Costa está perguntando o seguinte, olha, a desconexão do trabalho na área hospitalar com a humanização, né, percebo com frequência como trabalhar, né, ou fazer refletir com essa equipe a retomada em ajudar, a empatia, a cordialidade dentro desse trabalho. Ela vê uma desconexão entre empatia e integralidade. Eu já dei consultoria em alguns hospitais e tenho contato com alguns médicos, mas eu acredito que isso também tem muito naquela questão que a gente falou da falta de sensibilidade, que está ligada ao autocuidado. Se a gente for olhar índice de burnout, né, os médicos são um dos campeões. Né? Então, se eu não tenho um autocuidado comigo, às vezes não vai ter essa sensibilidade na relação. E às vezes, de novo, a área da saúde não dá para planejar tudo bonitinho, é tudo ali, né? Pode ser que de um dia para a noite exploda uma demanda, como foi a questão do Covid. Né? Então, de novo, é colocar na agenda. Se não tiver um ritual, né? A ciência da felicidade, inclusive, fala, tudo é ritual. Você precisa de colocar na agenda para isso se tornar importante. Então, na hora que você está lá fazendo seu planejamento, tem que ter um tempo para falar disso. Né? Se eu deixar para falar de humanização só na hora que estiver todo mundo cansado, que o índice de insatisfação estiver alto, aí eu vou ter um problema. Né? Então, o conselho que eu dou é coloca na agenda e começa a falar e entender se está tendo esse autocuidado também da parte de todo o ecossistema, dos médicos, dos gestores, e se as pessoas estão cuidando de si. De novo, para cuidar do outro, eu também preciso de cuidar de mim. Né? Leide, brigadão por ter vindo mais uma vez. Você é prata da casa, o povo gosta demais. Eu acho que o assunto, quando
pega essa questão de propósito, eu acho que pega o que a gente está faltando um pouquinho mais, né? Então, é muito bom conversar com a Leide, que eu fico refletindo da minha vida, já fico pensando um pouquinho lá de casa. E eu acho que é isso que aconteceu na sua casa. Leide, volte sempre, que a produção aqui coloque a Leide mais pautas, porque é desse tipo de reflexão que o nosso tempo está precisando aí. Obrigado por Obrigada. tudo. E eu queria deixar uma última dica, que é essa da sabedoria popular, da chamada sapiência. Principalmente para as mulheres, né? Quando a fase da lua, por exemplo, lua cheia, eu recomendo fortemente as mulheres a ficar em casa e também fazer um mapeamento das emoções versus período menstrual, porque isso interfere muito, né? Por mais que a gente fale da nossa sabedoria, do conhecimento, mas entender a nossa natureza humana, as fases da lua e os nossos hormônios interfere muito, né? Então, a inteligência emocional ela é muito mais ampla do que a gente imagina, e eu agradeço imensamente a oportunidade aqui de servir, né, falando de um assunto tão importante e que queria falar que para mim também é um caminhar, né? Eu estou todo dia aprendendo, quando eu vejo o programa também eu aprendo e faço as reflexões olhando sempre para dentro. Obrigada. Muito obrigada, Leide, pela sua participação. Já passou aí o Insta dela aí para você correr ali e buscar mais informações. Agora você sabe que a gente sempre termina com uma palavra de esperança aqui no Entre Família. É isso mesmo, pastor? Que Deus continue te abençoando muito, Amém. tá bom? Nas suas atividades. Foi muito agradável a gente poder conversar mais uma vez. Eu trouxe um texto, mas mudei o texto no meio do caminho aqui. O texto que eu escolhi está em Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20, a última parte, 19 e 20. Eu mudei a fala aqui, pensando um pouquinho que a gente tem a necessidade de passar por um processo de mudança. A gente ficar do tamanho que a gente deve ficar. Por outro lado, nos relacionamentos, a gente viu que eu não fico do tamanho que o outro quer que eu fique, para agradar ou para pertencer ao outro. E qual é o grande propósito da visão espiritual cristã? É me colocar do tamanho que eu devo ser. E o tamanho que eu devo ser é a medida que Deus quer que eu seja, porque eu fui criado à sua imagem e semelhança. O texto que está em Gálatas 2, 19 e 20 diz: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é, na visão cristã, aqui espiritual, qual é o grande desafio de eu ter inteligência emocional? É ficar do tamanho que Deus quer que eu seja, a sua imagem e semelhança. E aí é a modificação do meu eu. Eu trouxe duas frases. O inimigo que mais nós devemos temer somos nós mesmos, é o próprio eu. E nenhuma vitória que a gente possa ter será tão grandiosa como a vitória sobre nós mesmos. Eu acho que você captou a minha... Você quer ter mais inteligência emocional? Se aproxime ainda mais de Cristo e daquilo que Ele pode fazer na sua vida, para você ficar do tamanho que é o tamanho dEle. E aí você vai desenvolver uma natureza amorosa, você vai ter sensibilidade, você vai conseguir colocar suas ideias, suas opiniões, olhando para o outro. E você também vai ter compaixão. Você vai ficar do tamanho da outra pessoa e você nunca vai olhar de forma superior. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero abrir o meu coração para que o meu eu seja crucificado e eu fique do tamanho que Deus quer, do tamanho dele, para ter a natureza amorosa. E assim, ter mais inteligência emocional. Obrigada, pastor. É isso. Tá chegando aí o Vida e Saúde. E hoje vamos falar aí sobre alguns tratamentos importantes, estilo de vida após o câncer. Olha, dicas essenciais aí para os momentos em que vivemos. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Carol. Hoje o programa Vida e Saúde está muito especial porque a gente vai falar de uma doença que assombra
as nossas vidas. Todos nós, né, convivemos com alguém ou conhecemos alguém que enfrenta ou enfrentou o câncer. E a gente quer saber como é que o estilo de vida pode ajudar no tratamento, no enfrentamento do câncer. E são respostas importantes que a gente vai extrair aqui no programa de hoje. Além disso, o Dr. César Vasconcelos vai trazer no Claramente outro tema importante no contexto em que a gente vive de pandemia, como lidar com a angústia que uma doença grave pode trazer. E a receita está por conta desse hambúrguer de batata doce. Olha que lindão, poderoso aí para quem quer manter os músculos em ordem, para quem quer ter mais fibra na alimentação, para quem quer ser mais saudável. Quem está dentro aí? Eu estou dentro. Opa, com certeza. hambúrguer. Vou levantar a mão primeiro. Músculo. Não, primeiro as damas. Então você pode. Olha que gentileza. Por favor, primeiro ela. Ela merece. Obrigada. Tem que ter, Ela Eu como merece. bem, eu pegaria os três. Tem eu que ter como bem. educação, né? Primeiro a Carol, depois eu ter comido 2. Tá tudo certo. Porque depois de mim, acho que ninguém vai comer. Eu vou colocar mais água e farinha nesse hambúrguer Opa, para é render isso para aí. todo mundo. Vai se preparando. Valeu, Até Teru. mais. Até Até mais. Coisa boa. E nessa guerra aí do nosso hambúrguer, olha, se chegar na frente do outro é falta de caráter. É, será? Falta de caráter, Ô, Carol. louco, amanhã nós vamos falar sobre esse assunto. O assunto aí. amanhã é caráter. Com Darleide Alves aqui. Vai estar Darleide aqui. Opa, ô. vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. O que será que é caráter? Que é isso? Se fala tanto. Vou falar tanto, falando não tem caráter, que não tem caráter. Mas o que é caráter? Verdade, Como é tem pessoa construído? que não conhece. Tem gente que nem sabe o que é. Só pra piadinha aqui, mas amanhã a gente vai conceituar. Mas é uma piadinha hoje, verdadeira. Vários conceitos hoje aqui, a gente tinha de uma questão, né? Você viu como trocou. Conhecimento nunca é demais. Encontro você amanhã às 2h30 da tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.